Em nosso vídeo anterior, nós vimos a questão dos objetivos, principalmente dos Estados Unidos, com relação à guerra e o pós-guerra, né? Como ficaria o mundo no pós-guerra. Objetivos esses traçados pelos Estados Unidos e Inglaterra, né? E vimos isto principalmente na Carta do Atlântico, né? Esses objetivos. Vamos procurar entender a importância desses objetivos. Então, o que acontece? Havia objetivos comuns relacionados, inclusive, com a própria União Soviética, com a Rússia, né? Além de objetivos específicos mais dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, havia um objetivo específico envolvendo os Estados Unidos e Inglaterra que estaria relacionado a evitar futuros confrontos, a futuras guerras, né? Principalmente a Inglaterra queria evitar isso, né? Principalmente já que essa guerra envolveu uma série de perdas de recursos, de vidas humanas e tudo mais. Então, dentro desses objetivos, havia um objetivo que não estava muito atrelado à expansão territorial, e sim a um controle por influência, né? Por influência política. E que essas nações passariam o quê? A autodeterminar seus destinos através de um sistema democrático. Então havia essa preocupação tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra nesse sentido. Não de realizar um expansionismo territorial e de controle territorial, mas sim de controle político e econômico, né? Principalmente os Estados Unidos. Pois os Estados Unidos tinha sua produção garantida, né? Não foi muito afetado pela guerra e pensava em obter mercados de consumo de seus produtos e também desse controle político-econômico a ser realizado. Veremos também que a equipe de Roosevelt e também a equipe depois de Truman, né, porque a gente está vendo aí uma foto desse encontro com os três senhores, vamos chamar assim os três senhores, né, Churchill, Roosevelt e Stalin, né, se encontram em Alta, né. Esse encontro aí, claro, mais um encontro realizado principalmente após o dia D, após a invasão de Normandia, né, a gente viu que a Rússia pressionou muito pela realização de uma nova frente de ataque maciço. Isso acaba ocorrendo com a invasão da Normandia, uma operação militar que envolveu 150 mil soldados, né, militares aliados, né, uma grande operação militar, a maior operação militar que se tem registro, né, corrida, onde a gente também pode ver muito da parte, vamos dizer assim, de como foi essa operação no sentido desses combates, né, principalmente no cinema. O filme O Resgate do Soldado Ryan, né, de Steven Spielberg, mostra muito essa cena desse desembarque, dessa invasão, né, que ocorreu na Normandia, que foi um ponto decisivo de desmantelamento e desestruturação da estratégia nazista, né? Claro que a Alemanha já estava em período de decadência, né? Já que ela não conseguia manter essa frente, essa grande frente de combate que ela realiza, envolvendo a Rússia e a parte ocidental da Europa, ao mesmo tempo, né? Um erro assim que já é um erro repetido, vamos dizer assim, né? Napoleão também realizou esse mesmo erro, né? No passado, e Hitler realiza esse mesmo erro também, né? E também ocorreu também um problema com relação ao norte da África, a obtenção de recursos de combustíveis para alimentar a guerra, né? Essa perda, derrota no norte da África foi muito significativa também. A gente pode também perceber que dentro dessas linhas, dessas projeções dos Estados Unidos, existe sempre uma grande preocupação com relação
aos erros que ocorreram no passado, pós Primeira Guerra Mundial, onde houve uma certa mediação em que o Congresso até impediu um pouco, né, essa continuidade de mediação por parte do governo Wilson, né, presidente Wilson, mas que ocorreu uma série de erros, né, erros esses da permissão do rearmamento da Alemanha, por exemplo, do crescimento do partido nazista na Alemanha, né, dessa tolerância que ocorreu ali no passado, né. Além disso, um ponto que chama muito a atenção também é o fato dos Estados Unidos estarem muito preocupados com uma nova crise no estilo da crise de 29. Essa crise de 29 ela foi superada através da ação do governo Roosevelt, principalmente utilizando como metodologia as ideias do economista inglês Keynes. Essas ideias que estão ligadas principalmente ao pleno emprego, à busca do pleno emprego. O pleno emprego, da teoria geral do emprego, né, aplicada por ele, preconizava ações do governo para abrir frentes de trabalho, para estimular esse pleno emprego e realimentar a economia. Então, uma certa intervenção estatal. Embora tais ideias aparentemente podem ter influenciado muito, né, essa política, já que a gente também vai ver o que foi realizado antes do fim da guerra, o encontro envolvendo a criação do sistema financeiro internacional em Bretton Woods, a gente vai ter que perceber que a preocupação maior não era nem tanto com isso, não com o fato de uma intervenção, mas sim com a questão da liberação e do fim do protecionismo alfandegário. O protecionismo alfandegário, para a equipe econômica de Roosevelt, teria sido um dos motivos da guerra também. Então, com isso, e além disso, claro, há também uma preocupação do escoamento da produção norte-americana ao longo do mundo. Então, o protecionismo alfandegário deveria ser evitado. Então, há uma ideia de uma liberalização econômica. Tá? Tudo isso vai entrar um pouco em contraste, né? Vai ser tudo antagônico, essa questão de expansão territorial, com, estabelecimento de regimes de força autoritários, né? Isso tudo vai entrar meio que em confronto que a gente vai analisar em termos de política soviética, né? Política de Estado. Bom, nós vimos aí os objetivos dos Estados Unidos, né? Esses objetivos durante ainda a guerra, né? Principalmente no final da guerra, né? E também pós-guerra, né? A gente vai agora analisar os objetivos russos, né, da União Soviética, os objetivos de Stalin, né? Esse que era o grande líder soviético, que conduziu até um governo de força, veio a falecer em 1953, mas esteve no poder durante 30 anos, né? Um regime bem forte de força, né, com perseguição aos opositores, campos de concentração, extradições, né, fugas, né, até de antigos aliados que serviram junto com ele como generais na Revolução Russa, né, que não é nosso tema aqui, Revolução Russa, né, nosso tema aqui está mais ligado a como se forma essa Guerra Fria, né. E então, o que a gente tem que lembrar é que o território russo, durante o período de invasão nazista, sofreu danos imensos, né? Tanto em termos de danos materiais como danos humanos. Então, houve muita morte, massacres, né, foram conduzidos no território. A política de ocupação e a forma de ocupação nazista foi diferenciada, né? Assim como na Polônia também, né? Houve uma diferenciação, né? Dentro daquela teoria também meio que eugenista deles, né? No caso da Rússia, consideravam a população russa como uma população inferior, né? Dentro daquela mentalidade dominante deles, né? E aí houve toda uma reação, né, diferenciada, né? No caso da Polônia, Polônia era o país da Europa onde havia a maior concentração judaica, né? Então, os judeus estavam concentrados maciçamente na Polônia, né? Além também de ter questões raciais envolvendo aspectos também do que ocorreu na Polônia também, né? Então a gente vai ver que, na verdade, o que Stalin pensava, claro que tinha aqueles objetivos comuns que a gente já destacou, né? Na questão do desarmamento, desmembramento da Alemanha, enfim,
controle sobre tudo, né, que a Alemanha poderia provocar em termos de reação futura, baseado também na primeira, né? Enfim, essa situação toda existia também com relação ao que pensava Stalin. Mas a diferença é que Stalin estava preocupado com sua segurança territorial. E nessa preocupação de segurança territorial, ele queria criar uma barreira de bloqueio de avanço de possível em uma possível guerra, né? A gente tem que entender que a Rússia sofreu muito, né, com relação à guerra, e ela queria evitar toda essa situação, criando uma certa proteção estratégica, né, militar e territorial. O que era o quê? Totalmente contrário à política americana e também à política inglesa, né, que não queria tanto, não visava tanto essa questão de controle e domínio territorial. Daí que a Rússia passa ao quê? A influenciar, a ter como objetivo a criação e ocupação de países satélites, né? Daqueles países que vão seguir aquelas ideias, né? E aquela estrutura de pensamento dos russos, né? E isso, de certa forma, vai ocorrer, como a gente vai ver no segmento aqui da nossa conversa. Bom, com relação ao termo Guerra Fria, ele foi primeiramente empregado em um artigo publicado pelo escritor e jornalista George Orwell, em 1945. Nesse artigo, ele fazia uma análise do impacto do uso das bombas atômicas no Japão e a ameaça que existia pelo fato desse controle dessa bomba atômica, né? E essa ameaça desse uso dessa bomba atômica geraria uma paz onde não haveria paz, porque o mundo estaria submetido a essa ameaça. E de fato isso caracterizou, né, o limite dessa guerra, né? Uma guerra que é fria à medida em que você não pode entrar diretamente contra o seu adversário direto. Uma superpotência ela não pode guerrear com uma outra superpotência diretamente, pois ambas têm um arsenal nuclear. E com isso, o mundo vai ser destruído. Então, o limite foi estabelecido a partir dos artefatos nucleares. E também, como a gente vê, se formou dois grandes blocos de poder pós-Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos. O início dessa Guerra Fria, pela historiografia, é um debate. Muitos afirmam que a Guerra Fria começou com o uso da bomba atômica. Outros afirmam que a Guerra Fria já começou nas negociações antes do uso da bomba atômica, né? Inclusive, no encontro seguinte, após aquele que a gente viu a foto de Yalta, em Potsdam, Truman vai substituindo já Roosevelt e Truman fala claramente que está sendo construída uma superarma e que os Estados Unidos detêm essa superarma. Ele fala isso nesse encontro diretamente para Stalin, né? O que dá uma certa validade à ideia do uso da bomba atômica como forma de demonstração de força com relação à União Soviética, né? Do temor, já que a Alemanha nazista foi derrotada, que a União Soviética entre em uma política expansionista e retome territórios além daqueles negociáveis, né? Então já havia ali um tom de disputa formado, e inclusive um tom de uma certa ameaça, ou de ter um coringa na mão, né? Então isso tudo é comentado, né? Para outros, na verdade, a Guerra Fria vai começar em 1947, quando Truman, presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, vai fazer um discurso ao Congresso americano e nesse Congresso ele estabelece que o comunismo seria o grande inimigo do povo americano e que a União Soviética seria esse grande inimigo a ser combatido. Então, para muitos historiadores, o início da Guerra Fria fica para 1947. E para outros, seria durante a própria Segunda Guerra. E para outros ainda seria
durante o lançamento das bombas atômicas no Japão. Então, aí uma discordância. Mas até tem um outro grupo que diz que começou em 1917, desde a Revolução Russa, né? Ainda tem esse outro grupo aí, né? Então, há uma polêmica sobre onde começou isso tudo, né? Mas é importante a gente entender o que foi isso e que isso mobilizou vários aspectos da vida das pessoas, né? Porque não só foi uma corrida armamentista, foi uma corrida aeroespacial, uma corrida pelo domínio de tecnologia, uma corrida que envolveu o mundo dos esportes com boicotes olímpicos, né? Boicote à Olimpíada de Moscou, boicote à Olimpíada de Los Angeles, né? Chegou até o mundo desportivo, né? O esporte ficou mobilizado com essa guerra, né? Então há todo um aspecto cultural fortíssimo, né? O cinema, né? Filmes da série lá do início da série do 007, como Moscou contra 007 e outros, né? Rambo, né? Enfim, várias influências e vários aspectos dessa guerra. Vamos falar um pouquinho de um dos que seria o possível marco inicial da Guerra Fria, né? Seria o estabelecimento da doutrina Truman, né? Essa doutrina Truman seria um conjunto de medidas, de estratégias econômicas, militares e políticas implementadas pelos Estados Unidos. Truman realiza um congresso, no Congresso americano, um discurso e fala que os Estados Unidos vai lutar para deter o expansionismo soviético e lança esse marco inicial, né? E para isso ele já mobiliza, né? E vai utilizar o plano de recuperação econômica, né? Esses planos de recuperação econômica foram implantados na Europa e no Japão, né? O plano Marshall e também vai criar a Organização do Atlântico Norte, né? A OTAN, né? Essa organização que hoje está tão sendo falada aí, né? Já que países que compunham aquele leste europeu da chamada, outro termo criado nessa época, a cortina de ferro, né? Um termo criado por Churchill, né? Que vê que aqueles países que formam o leste europeu, Bulgária, Hungria, Iugoslávia, Polônia, todos eles vão aderindo à União Soviética, né? Formam países satélites e formam uma verdadeira barreira, né? Uma cortina de ferro, que era o quê? Que a gente viu um dos objetivos de Stalin, né? Então, e esses países eles vão tentar também traçar planos, né? Como o Pacto de Varsóvia, que vai ser um pacto militar, né? Como a Comecon, que vai ser uma comunidade econômica entre eles, né? De ajuda econômica. Então vai haver vários formações de várias entidades, né? Que vão ser até antagônicas, né? E a gente está vendo hoje que o fato da Ucrânia ameaçar entrar na OTAN foi usado como justificativa para a invasão da Ucrânia, né? Já que a OTAN é uma organização militar capitaneada, sobretudo, pelos Estados Unidos, né? Embora não sei como é que vai ficar. Agora fica uma interrogação aí que o presidente Trump acabou de ser eleito, né? E ele está meio contrário a muitos gastos. As despesas militares sempre se posicionou na redução de gastos dos Estados Unidos com a manutenção da OTAN e o aumento de gastos da Alemanha e outros países com relação à OTAN, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas, então, é importante a gente entender isso aqui, porque isso que aconteceu lá em 47, 48, 49 tem consequências, né? Até hoje, né? Então é muito importante a gente tentar buscar entender um pouco mais o que foi essa Guerra Fria, os sentidos dela, para a gente poder analisar melhor o momento de hoje. No próximo vídeo nós vamos ver as entidades, instituições criadas a partir da Guerra Fria, para a gente entender melhor como esse mundo vai ficar nos anos 50, 60, 70 e 80. Aguardo vocês no próximo vídeo e peço a vocês um apoio, sua inscrição e um like no meu canal para a gente continuar nosso aprendizado. Muito obrigado.